Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, praz e graça do Senhor Jesus, sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho, com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o vinho. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Pai, Abba Pai, Deus do nosso Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá do Teu Espírito, Espírito de revelação no pleno conhecimento de Ti. Obrigado porque o Senhor ilumina os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender a esperança para a qual Tu nos chamaste, as riquezas da Tua gloriosa herança em nós, Teus santos, e a incomparável grandeza do Teu poder para conosco os que cremos. Obrigado porque o Senhor nos exercita na Tua justiça, nos tornando cada vez mais e mais aptos para discernir entre o bem e o mal, nos alimentando continuamente com o alimento apropriado para cada um de nós, porque Tu és verdadeiramente bom. Obrigado porque Tu és o pão da vida e o alimento que o Senhor nos dá é vida eterna. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ti. Amém. Só Tu és Senhor e Salvador. Tu, Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Pai. Nós, Tua Igreja Filadélfia, pedimos por mais e mais de Ti. Guia-nos em todos os Teus caminhos, em todas as Tuas veredas. Amém. Ajuda-nos, mostra as Tuas riquezas, revela-nos a Tua glória, faz-nos glorificar o Teu nome, frutificando, andando em toda boa obra que o Senhor preparou. Obrigado porque o Senhor nos deu de Ti, que é vivo, fé viva, para que possamos realizar as boas obras, vivas que vêm de Ti. Amém. Obrigado porque Tu és bom e separa o joio do trigo e traz à luz, porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Amém. Obrigado, Pai, porque o Senhor leva cativo todos os pensamentos à obediência de Cristo Jesus e arranca tudo o que não plantou, Amém. porque és verdadeiramente bom. Obrigado, porque o Senhor firma os nossos passos, nos firma em Tu, Senhor Jesus, que és a rocha inabalável, nos alicerçando em Tua palavra, em nossos irmãos que o Senhor levantou para serem os alicerces da Tua igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos edifica gloriosamente em Ti. Amém. Pai, confirma a Tua palavra com sinais, milagres e maravilhas. Cura, ressuscita, restaura, renova. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Eis-nos aqui, Pai. Amém. 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 Boa Sejam noite. todos bem-vindos. Graças a paz do Senhor Jesus. A Ju mudou. O nome é Ju Freitas. Obrigado, Aldemir, pela rosa. Que o Senhor Jesus te abençoe. Você mudou a meta? A meta, ela já veio mudada hoje, mas eu coloquei aquela da rosa que eu te falei. Isso. Aqui, ó. Isso. Oi. Paz seja e graça, bem-vinda, Daniela. Laércio. Boa noite, Laércio. Paz e graça do Senhor Jesus. Boa noite. Como está, brother Laércio? Acerca daquilo que tu pediu para nós orarmos por tu. Coluna no ar, a lombar. Oi, Cleide. Olá, seja Cleide. bem-vinda. Paz e graça do Senhor Jesus. Minha mãe. Depende, Caio. Qual seria? Boa noite, Maria. Ju, sim, nós oraremos, meu amor. Nós oraremos. Amém. Ju. Boa noite, Maria Bernadette. Paz e graça do Senhor Jesus. Nós, bombeiros, para que Deus nos proteja do nosso serviço. Oh, Caio. Pode deixar. Vamos colocar assim. Que fofo. Tira a print aqui. Que fofinho. Vamos orar assim, viu? O trabalho de vocês é muito importante, né? E muito bonito também. Lércio diz: continua. Continua com a dor. Em nome de Jesus, que saia. Tá repreendido. Que haja boa sabedoria. Que haja luz. Luz que vem do Senhor. E que tudo que ainda possa ser motivo da causa. Tudo que ainda possa manter ou ressuprir
tudo que ainda possa atar, caia por terra. Que a tua cura seja liberada 30, 60 e a 100 por um. Amém, Jesus. Que cresça em ti e você possa testemunhar para a glória do Senhor Jesus. Amém. Porque não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. A fé é verdadeira, porque é da verdade. Amém. Porque cremos, falamos, então declaramos conforme a palavra do Senhor. Amém. Seja curado, porque Ele crê. Porque Amém, Jesus. a tua fé te salvou. O Senhor Jesus nos salvou. Amém. Haja cura, em nome de Jesus, e força sobre a tua vida, Laércio. Amém. Força do Senhor. Amém. Amém. Laércio, querido, faça ceia, né? Faça ceia, viu? Vai te fortalecer muito. O corpo a carne, né, do cordeiro é para a nossa saúde. Amém. A visível diferença entre luz e trevas. A palavra de hoje é um devocional, né? Em cima de Gálatas 4:1. Eu escolhi aqui a VFL, que é a versão fácil de ler, mas vocês podem ficar à vontade, né? Todas as versões são muito bem-vindas. O que eu quero dizer é que enquanto o herdeiro é criança, ele não é diferente do escravo, embora tudo lhe pertença. Amém. Enquanto o Filho de Deus, que é segundo o Pai, é pequeno, e a palavra grega é népios, ou seja, né? Quando o Filho de Deus, quando esse que é herdeiro, né? Veja a palavra aqui para criança é népios no grego, que realmente denota uma criança abaixo de 2 anos, pequenina mesmo, uma criancinha. Enquanto ele é pequeno, né, no caso da palavra népios, junção de 2 termos que significa sem fala. O que quer dizer? É um bebê, uma criancinha, né, que ainda não fala coisas, não é, compreensíveis, vamos dizer assim. No máximo balbucia. Não difere de um não nascido, não gerado de Deus, né? Que é isso que ele está dizendo, porque não desenvolveu para assumir sua posição de filho e herdeiro. É isso que o apóstolo está dizendo, né? Enquanto o herdeiro é menor, não é, em nada ele difere de um escravo, embora tudo lhe pertença. Ou seja, né, enquanto a gente não cresce, enquanto a mente de Cristo não é formada em nós, enquanto a gente não é ensinado o suficiente na justiça, no conhecimento da justiça praticado por Cristo Jesus em nosso favor, não é? A gente vai ficar por aí, por toda sorte de doutrina, não é, arrastado de um lado para o outro, e aí aqueles que chegam com mais eloquência, não é, que acaba levando a nossa simpatia da nossa alma, mas não deve ser assim, não é? É por isso que em Efésios 4, versículo 14, o apóstolo Paulo fala, não é? Que para que nós não sejamos o objetivo, não é, dos dons que o Espírito Santo levanta na igreja, é para o crescimento dos filhos de Deus, para que não sejam levados, né, arrastados por aí por toda sorte de doutrina, por homens, né, astuciosos que conduzem as almas ao erro. Então, é sobre isso que está falando aqui, para que não continue criança, não é? Porque enquanto é criança não tem entendimento, e aí precisa, não é, estar debaixo de tutores, precisa estar debaixo de administradores, não é? Até o tempo que ele possa conduzir a sua própria vida, não é? Saber distinguir entre a mão direita e a esquerda, saber distinguir entre o bem e o mal, não é? Tudo isso se dá o crescimento, né, gente? Algumas pessoas chamam de santificação, e de certa forma é santificação, uma santificação que ela é contínua. Por quê? Porque é a separação, é isso que as águas, né, o banho da palavra de Deus faz, o Espírito Santo faz através da sua palavra, vai nos separando, tirando de dentro de nós, não é, tudo aquilo que não presta, separando mesmo, como como lá no Gênesis, né? Hoje a gente estava até falando sobre isso, né? Quando Deus abençoou e disse, né, multiplicam-se, né, cresçam e multipliquem-se e povoem toda a terra. Assim deve ser o reino de Deus dentro de nós, né? A semente do reino dentro de nós.
tem que, como se diz, expandir, não é? De forma que possa ocupar todo o nosso ser, possa iluminar todos os recônditos do nosso ser, para que não haja trevas dentro de nós, porque são as trevas que impedem, não é? A gente de olhar para Cristo, não é? De viver pela fé. São as trevas que atrapalham, não é? São as trevas que fazem com que as pessoas não consigam enxergar. Isso tudo é através da carne. Então, essa separação é a purificação da alma continuamente, não é? A metanoia, a forma da alma pensar, né? Nossa essência humana, né? Pensar acerca de Deus, acerca das coisas de Deus, não é? Então, é necessário esse crescimento espiritual para que a gente venha compreender as coisas espirituais, gente. Por quê? Porque um menor, né, uma criança, ainda não consegue, mas ela precisa ser ensinada, né? Porque se ela for ensinada, então ela vai andar naquilo que lhe foi ensinado. E é isso que faz os dons, né, que o Senhor levanta na sua igreja, o Espírito Santo levanta na igreja, né? O dom de mestre, o dom de pastor, né? Dom de evangelista, enfim. Todos os dons, né, que são levantados pelo Espírito Santo, são dados pelo Espírito Santo para a igreja, para os membros da igreja, para a edificação, não é, de todos, para que possamos, né, nos edificar mutuamente. Edificar é crescer, não é? É crescimento, é para cima, não é que é para lá que nós vamos, para morar com o Altíssimo eternamente. Então, é um crescimento, é uma edificação, não é? E não um rebaixamento, não é? Não algo que nos coloca, nos afunda lá para baixo, a não ser para ser mergulhado cada vez mais, né, nas profundidades do Espírito Santo, para que conheçamos, né, o conhecimento, né, acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez uma pergunta: Deus de Abraão, Isaac e Jacó é diferente do Deus de Jesus, não é? Não. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o mesmo Deus. Só tem um Deus. Só tem um único e verdadeiro Deus, como Jesus disse, não é? Um único e verdadeiro Deus, Marco. Você não entende porque é o Espírito. Veja, ele disse, né? Eu e o Pai somos um. É Deus. Ele e o Pai é da mesma natureza espiritual, o mesmo Espírito, não é? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, não é? Esse é Deus, o Deus da verdade. Só que estava oculto do entendimento, não é? Do pessoal do Antigo Testamento. Como diz lá em Hebreus 11, Marco, lá em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, não é? O autor fala ali que é o Espírito Santo, não? O autor é o Espírito Santo. O escritor é um homem, mas o autor é o Espírito Santo. Ele fala, né, que todos aqueles homens viveram pela fé, não é? Mas não alcançaram a promessa, não é? Por quê? Porque essa promessa estava em Cristo Jesus, para ser revelada em Cristo Jesus. Esse é o mistério de Deus, é Cristo Jesus. E a sua noiva, a sua igreja, foi revelada através dele, quando ele, na luz do mundo, veio manifesto em carne ao mundo e trouxe tudo que estava oculto no Antigo Testamento, do entendimento dos homens, que é o mundo espiritual. Esse é o ministério do Espírito. O ministério do Espírito é o que está em vigor, não é? Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É Ele que nos concede a graça para a salvação. Ele é o acesso, não é? Ao reino espiritual. Sem Ele, a gente não vai estar na presença de Deus. É o mesmo Deus. Como Jesus disse, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é Deus de vivos e não de mortos. Todos eles estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a ressurreição e a vida. Foi Ele que deu vida, não é? Para todos esses. E para nós, não é? E para os que virão. E a vida é a vida eterna. A vida verdadeira, a vida eterna. Entendeu? É o mesmo Deus, não existe outro Deus. Acontece que as pessoas que só entendem o Antigo Testamento, eles ficam pela sombra. E a sombra, como a gente sabe, é uma sombra, não é? É necessário lançar luz para saber qual é a substância daquela sombra que está ali, não é? E como disse Pedro, não é? Ali em Atos 10, todos os profetas deram testemunho de Jesus Cristo, acerca de Jesus Cristo. Então, Ele é o Deus bendito.
mas ele é o Deus, não é, que se fez carne. Veja, Deus não é homem, mas ele se fez por um pouco de tempo para nos trazer a salvação. Essa salvação aqui é Cristo Jesus, tá bom? Eu nem sei se ele ainda está aí, mas enfim. Então, continuando, gente. Então, enquanto o Filho de Deus, que é segundo o Pai, é pequeno, e a palavra grega é népios, junção de dois termos que significa sem fala, o que quer dizer um bebê, não difere de um não nascido, não gerado de Deus, porque não desenvolveu para assumir sua posição de filho e herdeiro. Nós somos filhos da luz, conforme Efésios 5:8. Você pode ler, Vinho? Versão NVI. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Filhos da luz. Lembra que Jesus disse, eu sou, não é, a luz do mundo. Não é? João também fala sobre isso, não é? Que a luz veio, a luz do mundo, a verdadeira luz, não é? Que dá vida a todo ser humano. Estava no mundo, né? Veio para o mundo e o mundo que era seu não o reconheceu. Então, nós somos filhos dele, não é? A semente incorruptível, a semente do reino de Deus. Não estou para complicar, só que os judeus não acreditam em Jesus como Deus. Então, Marco, é porque eles se apegaram. Quer ver? Olha, não estou julgando, tá? A gente tem prazer em responder as perguntas das pessoas, né, quando são legítimas, tá? E você parece ser uma pessoa sincera, né? A sua pergunta parece ser sincera. Romanos, só eu achar aqui para poder explicar para você, tá bom? Aqui, Romanos 10. Romanos 10 a partir do versículo 1. E os judeus não escrevem Deus com a letra maiúscula. Aí, enfim, olha só. Irmãos, o desejo, quem está escrevendo aqui é o apóstolo Paulo, não é? Romanos foi escrito por Paulo. Na realidade, não é? Quem inspirou é o mesmo Espírito, tá? Espírito de Cristo, Espírito Santo. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submetem à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Aí tem uma notinha aqui. Grego, justiça. Justiça. Olha só. Eles se acostumaram, não é, com as coisas desse mundo, com a lei, não é, com todas aquelas leis levíticas, parece que são mais de 600 leis, não é? Eles se acostumaram com essas coisas, eles tomaram para si essas coisas, transformaram essas coisas em tradições, não é? Para eles mesmos, como disse Jesus Cristo quando ele veio aqui, e eles quiseram, né, uma justiça que procedesse das obras deles. Mas veja, como ele diz aqui, né? Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. O que quer dizer com isso? Que a finalidade que a lei foi dada foi para mostrar, não é, que todo homem era pecador. Todo homem é pecador. Então carece, não é, do Salvador. E esse Salvador é Cristo Jesus. Então a finalidade pelo qual a lei foi dada foi apontar para Cristo, apontar para o Salvador, para o Messias, do qual todo o Antigo Testamento dava testemunho, não é? E quem veio testificando disso foi João Batista. E João Batista estava sendo anunciado, né, no Antigo Testamento, tanto em Malaquias quanto em Isaías, não é? Estavam se referindo, e eles conheciam, não é? Conheciam essas profecias que falavam acerca, não é, desse que viria abrindo o caminho
para o Senhor, não é? E esse é João Batista, não é? João Batista veio com esse propósito. Mas eles não, como Jesus disse, o erro de vocês continuam no erro, porque apesar de vocês buscarem, investigarem as Escrituras, porque vocês julgam, não é, que tem a vida na Escritura, não é, que nas Escrituras fala acerca da vida, vocês vão encontrar vida nas Escrituras, mas vocês não vêm até mim para receberem essa vida. Entende? Porque quem veio trazer essa vida, que é a vida eterna, que é o Espírito, foi Jesus Cristo. Mas eles, quando Jesus veio, eles não reconheceram Jesus Cristo, porque Jesus não veio da forma como eles idealizavam. Eles esperavam um reino, né, de um Messias físico para restaurar, não é, o país deles de forma geográfica, não é, e política. Mas Jesus veio fazer algo muito maior. Jesus veio fazer, não é, com que os homens pudessem morar com Deus para todo sempre. Jesus veio elevar o nível do ser humano e eles não compreenderam porque eles estavam tão cheios, não é, de si mesmo, da sua própria justiça, que acabaram rejeitando a justiça de Deus porque ela procede da fé. Algo que nos é dado gratuitamente, não depende do nosso esforço. Porque se dependesse do esforço humano, as pessoas já tinham conseguido. Mas o que está escrito? Que nenhum sequer, nenhum justo na terra que faça o bem não peque. E por um único pecado o homem pode ir, né, ser mandado para o inferno. Então não existia nenhum ser humano, né, que pudesse, veja, nas leis levíticas, não é? Isso os israelitas conhecem muito bem, estava escrito, né, em Levítico 17:11, está escrito, né, que o sangue faria propiciação pela alma. O que isso significa? Que o sangue deveria ser ofertado no altar para purificar a alma, para pagar o preço de resgate, de redenção pela alma. Mas veja, ninguém sabia, não é, dessas coisas no Antigo Testamento, porque é a sombra do Novo, não é, que Jesus estava oculto, mas quando Jesus veio, ele revelou. Ora, você pode entender só um pouquinho, por favor? Por gentileza? Marco, você consegue ouvir? É necessário ouvir, porque a fé vem por ouvir falar, segundo Romanos 10:17. Se você crê no que está escrito, é necessário ouvir. Veja, eu te dei uma resposta acerca do que você pediu acerca de Deuteronômio. Então veja essa resposta, mas principalmente, você perguntou anteriormente. Pode falar, explica então para ele, eu acho que ele quer ouvir. Ela está respondendo a sua pergunta anterior. Não adianta você fazer pergunta sobre pergunta e não ter ouvidos para ouvir. É necessário ouvir. Explique para ele, por favor, o que você está explicando aí em escrito e talvez ele consiga ouvir. Você perguntou, Marcos, pediu para ler Deuteronômio 6, 4 ao 5. Deuteronômio 6, 4 ao 5 fala o seguinte. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, ninguém conseguia. E não só isso, Paulo fala disso em Efésios 4, 5 ao 6. Efésios 4, 5 ao 6 está escrito: que fala sobre a unidade do corpo de Cristo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos voltar para ler o contexto. Versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam da maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Olha, isso aqui é o cumprimento da lei, o amor cumpre toda a lei. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz do Espírito, com E maiúsculo. Deus é Espírito, ou seja, a unidade em Deus, porque aquele que se une ao Senhor, como foi o outro versículo que eu te dei como resposta, 1 Coríntios 6,17, é um Espírito com Ele. Então, para manter esse vínculo é necessário o amor, porque é próprio da natureza de Deus. Aquele que é amor, derramou do seu amor em nossos corações, conforme Romanos 5,5. Então, há um só corpo de Cristo, um corpo espiritual, e um só Espírito. Deus, Pai de todos, só um Espírito. É um só. É Jesus. Jesus veio, como a Sandra explicou para você, mas você não prestou atenção porque você está ansioso para falar. É necessário ouvir, Marco. A fé vem por ouvir.
E a outra parte da resposta da 1 Coríntios 6,17 e João 10,30, que Jesus fala, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque são um espírito. Jesus de fato veio como corpo, ele tinha um corpo, tinha uma alma. Mas ele é espírito. Ele também era uma alma, na parte natural humana, mas ele é em essência espírito. Ele é espírito, tinha uma alma e habitava num corpo. O único ser humano que nasceu assim, o único que foi gerado assim por Deus. O Filho, antes unigênito, agora primogênito de muitos irmãos. Nós, nascidos do Senhor, quando declaramos Jesus como Senhor e Salvador. Agora você vai continuar. Boa noite, Maria. Paz e graça. Oi, obrigado Maria, pelo carinho e pela irmão. rosa. Deus abençoe sua vida e o seu amor pela palavra do Senhor Jesus. Amém. Então, Marco, olha só. Vamos lá para Sofonias, não é? O pessoal do Antigo Testamento gosta muito, não é? Do Antigo Testamento, porque lá eles acham que tem as coisas mais maduras, não é? Da palavra de Deus. Vamos lá para Sofonias, capítulo 3. Tu tá por aí ainda, Marcos? Só para eu saber se eu não tô... Agora para achá-lo fica um pouquinho mais complicado. Não, é só ele responder. Se ele não tiver, a gente segue com o devocional. Bem, se ele não... Ele ainda está aqui, segundo a foto, mas é necessário uma resposta pra gente saber que ele está atento. Bem, eu acho que ele não... Bem, gente, então eu vou continuar, né? Dando atenção para aqueles que querem ouvir, não é? Que já estão conosco, que querem ouvir. Para responder, gente, é muito simples. Às vezes as pessoas fazem uma pergunta, não é? E às vezes não tem muita paciência de ouvir. Mas é necessário a gente ir aonde tem o fundamento daquilo que está. Como Jesus, quando perguntavam as coisas a Jesus, não é? Veja, as respostas de Jesus eram bem diferentes, não é? Da pergunta deles. Por quê? Porque Jesus estava respondendo à fonte, ele estava respondendo lá na raiz. Porque, gente, às vezes o problema, a gente só vê aquilo, a copa da árvore, né? A gente só vê o que está no topo, não é o que está em cima. Mas a gente precisa compreender que para chegar lá em cima é necessário o quê? Uma raiz. É a raiz que alimenta tudo que está em cima, entende? Então era assim que Jesus respondia. Ele respondia na fonte, ele ia lá embaixo, para que as pessoas pudessem compreender o motivo da dúvida, do erro delas, né? Como Jesus falava, olha, o erro de vocês continuam no erro, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, não adianta você ficar no raso, se você não entende o que levou, não é, ao que está no raso, não é? O que está lá em cima é resultado do que está lá embaixo, não é? É necessário a gente saber e compreender, não é? O que está dando vida para aquela dúvida? O que está dando vida? O que está alimentando a nossa crença errada, a nossa ignorância, não é? É necessário a gente compreender as coisas, não é? Do início. Não é assim? É bom a gente começar pelo começo, não é? Para que a gente possa verdadeiramente estar estabelecido, não é? Como Jesus falava, não é? Veja, se você construir alguma coisa em cima de uma base fraca, de uma base rala, como areia, tudo que você construir em cima vai cair. Por quê? Porque a base é fraca, não há um fundamento seguro. Entende? Para que possa segurar, servir, não é? De segurança, para que você vai colocar em cima. E a gente sabe, não é, disso em termos humanos, não é, práticos na nossa vida, quando a gente vê quando uma empresa aí de engenharia civil constrói, não é, com material de péssima qualidade e faz uma fundação muito mal feita, e aí o prédio vem a ruir, não é? Ele cai. Por quê? Porque não houve um cuidado, não é, na base, no fundamento, no alicerce, entende? Então, para que, não é, aquilo que a gente está crendo, gente, isso é muito sério. Por quê? Porque o reino espiritual é algo que a gente não vê.
É algo que a gente não consegue dirimir, não é, compreender, acessar pelos 5 sentidos humanos. E aí, por essa dificuldade, essa deficiência do ser humano, o ser humano acaba sendo arrastado, levado, literalmente arrastado, levado. Por quê? Porque não compreende a fonte do que está sendo disseminado, do que está sendo propagado. Esse é o erro das almas, não é? Quando elas ficam tentando da sua forma e não param, não é? Para fazer conforme o Senhor falou, como ele disse: olha, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu digo. Entende? Então não adianta, não é? Então a gente precisa fazer conforme a palavra nos instrui para que a gente venha fazer de forma correta. Essas são as obras, não é, que ele requer de nós. Crer em Deus, né, naquele que Deus enviou, não é? E para a gente crer naquele que Deus enviou, que é Jesus Cristo, a gente precisa receber a fé dele, não é? A gente precisa conhecer a obra dele, porque, gente, a ignorância é um preço muito alto a ser pago. Nós nascemos há pouco do alto do Espírito. Ainda que a obra de Cristo Jesus esteja disponível para nós há quase 2000 anos, mas quanto tempo tem os Espíritos? Quanto tempo tem os Espíritos? A gente não pode medir, pode? A gente tem como calcular o tempo dos Espíritos? Eles são muito mais hábeis. Por mais rudimentar que seja um demônio, um espírito impuro, ele drena a vida do ser humano de tal maneira, ele domina de tal maneira a alma e torna ela escrava dentro da sua própria habitação, que ela não tem força, não é? Para resistir. E nem sabe o que está ali. Ela acha que é deficiência dela mesma. Ela acha que o erro está em Deus, que foi Deus que fez assim. Mas na realidade não foi, não. É porque a criação caiu. Mas a criação não caiu por vontade da criação. A criação foi sujeita, não é? Ela foi colocada nessa posição de decadência por causa de Adão, por causa da escolha de Adão. Então, não é? É um processo que está aí, que Deus enviou o Filho dele para desfazer as obras, né, daquele que semeou todas essas coisas na raça humana, não é? Então, é necessário a gente aprender de Cristo, não é? Receber da palavra dele, para que verdadeiramente essas palavras que são, como o apóstolo Paulo diz, né? Verdades espirituais, não é? Discernindo verdades espirituais para os que são espirituais, não é? Ora, o que é discernir? É separar uma coisa da outra, entende? É sondar, verificar, fazer a diferença entre uma coisa e outra, averiguar o que é isso, o que é aquilo, para que a gente saiba verdadeiramente o que a gente está escolhendo, e não, né, sair escolhendo qualquer coisa porque a gente acha, porque dizem. E aí quando a gente vê, a gente está num emaranhado de problemas, porque a gente não tinha, não é, o discernimento apropriado para aquele tipo de conhecimento. E isso daí, ele só faz, gente, pela pneumática, pela mente do espírito. Se não fosse a nossa psique, a nossa mente humana, não tiver conectada, fluindo, recebendo vida do Espírito, que é a semente que nós recebemos de Cristo Jesus, gente, não vai sair do lugar. Vai continuar querendo manusear as coisas espirituais de forma humana. É o que o apóstolo Paulo fala: as nossas armas não são carnais. Elas têm que ser armas espirituais para serem eficazes contra o combate, o verdadeiro combate da fé. Porque tem o mau combate, não é? Se tem o bom combate, tem o mau combate também. É querer combater a fonte espiritual, não é? Com coisas carnais. Não alcança. Não alcança. E o que está descrito no Antigo Testamento, gente, você só vai discernir espiritualmente se você tiver, não é, fluindo pelo Espírito. Se não tiver, não vai.
vai ficar no raso. E é por isso que tem tanta confusão. E aí diz que a palavra de Deus se conflita e tem Deus para lá e Deus para cá. E é um Deus de um jeito e um Deus do outro. Gente, em nome de Jesus, já está na hora, não é, da gente acalmar as nossas almas, não é, e ficar ali igual Maria, sentar aos pés do Senhor, não é, receber dele, seja quanto for. Pode ser só um pouquinho que a gente consegue no momento, mas pegue isso, não é, e absorva o máximo que puder. Vai digerindo isso, vai fazendo igual as vacas, botando para fora e botando para dentro de novo. Vai ruminando, vai se alimentando, vai extraindo tudo aquilo que você consegue, até que você possa, não é, desenvolver o suficiente para receber mais, não é? Aquele que tem, mais lhe será dado. E assim é no reino de Deus. Até que você possa suportar uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante. Amém. Amém. Então, é um processo. É um processo. Mas veja, tem um início, não é? Tem um início. E a gente precisa deixar, não é, para trás as coisas de menino, para que a gente possa avançar, gente. Porque se a gente não fizer isso, a gente fica estagnado. E muitos, não é? É o que Jesus disse. A gente só tem uma única porta que te dá acesso ao reino de Deus. É o Espírito. Agora, com a outra, não é, com a porta larga, muitos acertam. Porque dá à alma aquilo que ela quer. Aí a bicha fica como? Inchada, não é? Cheia da sabedoria, cheia do seu conhecimento, cheia da sua eloquência, não é? Se sentindo como? Aí uma coisa puxa a outra, que vai puxando outra, que vai puxando outra. E quando vê, as pessoas estão sendo conduzidas aí, cada uma, né, no seu cercadinho. E o mundo fazendo guerra contra si mesmo, e o reino das trevas só aplaudindo. Os homens destroem-se uns aos outros, não é? Porque eles podem ser destruídos, e os demônios ficam rindo, porque eles não podem ser destruídos. O tempo deles vai chegar, não é? O tempo deles vai chegar. Então, é necessário que a gente possa, né, deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, através da palavra dele, porque a gente sabe, no fundo, não é? A gente sabe quando o Espírito Santo acalma as nossas emoções, ele pacifica as nossas emoções, ele assenta. A gente não sabe explicar como, não é? Nem, a gente não tem explicação para tudo, mas a gente pode sentir isso em nós, porque é a raiz que é Cristo, não é, que vai dando vida. E quanto mais ele tiver acesso, né, ao nosso interior, mais vida a gente vai ter. Quanto mais luz estiver dentro de nós, menos trevas, não é? E a gente pode enxergar corretamente para a gente saber para onde que a gente está indo, verdadeiramente. Então, tem muita gente que não tem paciência, não é? Para ouvir, porque fica se debatendo. Prefere, não é, colocar a culpa na palavra, dizer que a palavra ela se contradiz, dizer que fulano de tal está certo, que ciclano está certo, e aí a culpa é sempre da palavra de Deus, né? A culpa é de Deus, né? No final acabam julgando os atos de Deus, não é? Porque não conseguem compreender. E como Jesus disse, não vem a mim, não é, para receber vida, não vem a mim para perguntar, não é? Qual o motivo de ser assim? Não é? Porque Deus tem explicação para todas as coisas. A palavra da verdade, guiados pelo Espírito da verdade, é uma excelente combinação. Pode ter certeza. Não vai haver contradição, e a paz que excede todo entendimento guarda, sim, a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Amém. E agindo Ele, né? Quem é que pode impedir? Amém. Mas não tem força nenhuma, gente. Então, nós vamos permitir que o ministério do Espírito, né, tenha proeminência dentro de cada um de nós, para que a gente não venha ser arrastado por coisas que parecem, não é? Mas não são verdadeiras, e depois trazem ruína. Traz ruína para a gente, não é? E quantos 1000 anos
O mundo tem experimentado essas trevas, esse engano, e as pessoas só se mutilando. A igreja de Cristo só sendo envergonhada. E aí, porque tem a igreja verdadeira. Qual é a igreja verdadeira? Segundo o parâmetro de cada um. Não é? Quem somos nós para julgar e dizer, não, essa daqui é a verdadeira? Ora, o apóstolo Paulo diz assim, se há divisões entre vocês, inveja, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Armínio, eu sou de Lutero, eu sou batista, eu sou não sei o quê, eu sou isso, eu sou aquilo. Ora, tudo isso não é divisão? Por acaso Cristo está dividido, repartido? Não há só um corpo, não há só um espírito, não é? Não há só um Senhor, que é de todos? Então o que está errado? É a palavra? É o espírito? Ou é o ensino que tem se alastrado como gangrena, não é? E feito as pessoas se ferirem mais do que se ajudarem, se edificarem no amor verdadeiro. O amor verdadeiro não ignora, não finge que as pessoas são perfeitas. Ele entende e compreende que todos nós, inclusive a própria pessoa, é imperfeita, não é? Mas algo além do nosso entendimento, maior do que tudo que a gente possa imaginar, nos une, mesmo assim, apesar de todas as divergências, apesar de todas as diferenças. Exatamente. Deus é verdadeiro. E o amor dele é sublime. O amor dele é incondicional. Porque ele nos amou. Gente, o que Jesus veio fazer é tão lindo. Ele não veio transformar pecado, dizer que pecado não é pecado. Ele não veio transformar pecado em o que quer que seja. Ele veio tirar pessoas do mundo que jaziam nas trevas e levar para o seu reino. Tirando, santificando essas pessoas pela sua palavra, pelo seu espírito, mesmo essas pessoas ainda estando no mundo. Fazer a diferença entre aqueles que servem a ele, aqueles que pertencem a ele e aqueles que não pertencem a ele. E ele disse, é necessário que eu vá, porque quando eu for, o Espírito Santo virá. O Espírito da verdade significa que existe um espírito do erro, espírito da mentira, o espírito do engano, que é quem governa esse mundo. É o espírito da verdade, porque ele não é o único que, se você fluir por ele, se você buscar nele, você não vai ser enganado. Você não vai estar debaixo de engano, de mentira. Por isso é o espírito da verdade, para se contrapor. Obrigada, Silmar. Que Deus te abençoe e seja bem-vindo. Seja bem-vindo, as graças. Para se contrapor ao que está no mundo, tornando o mundo de trevas. O governante desse mundo, ele é das trevas. É por isso que o mundo está em trevas. O Espírito da verdade veio, não é? Para fazer a diferença entre uma coisa e outra. O Espírito Santo, por quê? Porque o espírito que está no mundo é profano, é um espírito impuro, é um espírito imundo, é um espírito maligno. Essa é a diferença, mas não tem dois espíritos santos. O Espírito Santo e o Espírito da verdade não são dois espíritos diferentes, gente. É o mesmo Espírito. É o Espírito de Deus. E Deus é Espírito, não é? Esses termos para o mesmo Espírito, único Espírito, que procede de Deus, é só para diferenciar entre aquele que já está no mundo governando aí, há muito tempo, desde o Gênesis. A antiga serpente, que de tanto devorar os homens, não é? Ficou vermelha. Adhan, que é o termo em hebraico para vermelho, de tanto se alimentar dos corpos dos homens, né? Do pó, de tanto devorar os homens como pão, se tornou, né, um grande dragão vermelho. É o que diz em Apocalipse. Ele que fomentou o pecado para gerar a morte. E ele leva as pessoas, ele conduz as pessoas paralelamente, não é? Pela chamada falsa religião,
a prostituta, a Babilônia, seja o que for, a meretriz. Paralelo. É paralelo, gente. Mas não é o verdadeiro. É o falso. Você pode me explicar? Gênesis 6:6. A palavra fala que não se arrepende. Essa palavra de Gênesis, né, Deus se arrependeu, não é? Aí depois diz que Deus não é homem para se arrepender, nem filho, né? Então, essa palavra arrepender-se, tá? É como um gemido. Deus, ele se entristeceu. Foi uma tristeza, sabe, no coração de Deus, porque ele estava vendo que a obra-prima da criação dele estava se tornando cada vez mais corrompida. E aqueles anjos, não é, caídos, aqueles seres celestiais, ao se misturarem, veja gente, depois que a corrupção entrou, não é, outras coisas vieram junto com aquela corrupção. E aí esses anjos que deixaram, não é, o seu domínio, a sua autoridade, e se misturaram às mulheres, não é por quê? Porque a partir do momento, gente, que entra a corrupção, seja ela da parte espiritual ou seja ela na parte terrena, ela vai corromper, ela vai produzir segundo a sua espécie. Então, quando Deus viu aquilo, não é, os homens sendo destruídos, verdadeiramente, imaginem seres, não é, que são híbridos, não é, são misturados, seres que são, parte deles seria espiritual e parte dele carnal, não é? Se desenvolvendo dentro da própria dimensão que Deus criou para os seres humanos, e a corrupção, não é? Ou seja, eles iriam devorar, literalmente iriam devorar os homens como pães. E os homens, não é, cada vez mais de si para si mesmo, sentindo cada vez mais prazer em se sujar, em se corromper. Entende? A corrupção dentro do ser humano chegando a tal ponto que eles não resistiam àquilo. Eles não buscavam a Deus. Apesar de tudo que estava acontecendo, gente, Deus só encontrou Noé. De todos do mundo, Deus só encontrou Noé. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A família de Noé foi salva por causa de Noé. Mas a gente não vê na Bíblia dizendo, né, que a mulher de Noé, os filhos, seja que for. Não, eles foram salvos por causa de Noé. Misericórdia, graça pura de Deus. Por causa de Noé. Porque Noé encontrou graça diante de Deus. E o restante? Então, esse foi o arrependimento. Entende? Não é um arrependimento que nós precisamos ter acerca do pecado, acerca de coisas erradas que a gente faz, porque Deus não fez nada errado. Tudo que Deus fez foi bom, não é? Veja, lá no início de Gênesis, a criação, o que Deus fez, ele viu que era bom. E quando ele criou o homem, ele disse, muito bom, não é? Por quê? Porque a coroa da criação dele estava ali, não é? E ele falou, né? Sejam férteis e multipliquem-se. Mas aí, não é? Nesse ínterim, não é? A escolha de Adão, Deus já sabia, gente, que Adão faria isso e tudo mais. Mas não é por isso, não é que Deus vai se alegrar. Aquilo dali, quando Deus disse que se arrependeu de fazer o homem, foi uma tristeza. É porque a palavra, não é? A palavra arrependimento, hoje a gente entende de uma forma mais como um erro, não é? Uma mudança por causa de erro, mas não é isso. A palavra no hebraico, tá? Ela denota um gemido. Literalmente o tradutor diz isso, como um gemido. Então Deus sentiu um pesar de ter feito o homem. Entende? Porque ele estava vendo um nível, né, de corrupção que estava tomando conta do interior do homem. Então é sobre isso, tá bom? Aí, porque mais à frente, né, diz que Deus não é homem para se arrepender. Esse é um outro tipo é uma outra palavra. Arrependimento aí são das obras mortas, né? São das coisas erradas, de tudo que conduz à morte, entende? É a mesma coisa do batismo de João Batista, né? João Batista veio batizando para o arrependimento.
Ou seja, mostrar para as pessoas, não é, que elas necessitavam mudar a sua forma de pensar, gente. Por quê? Como eu já estava explicando aí para um rapaz que entrou aí perguntando, os judeus, por eles terem recebido os oráculos, as palavras de Deus, eles se julgavam justos. Eles diziam que os outros povos eram cães, eram porcos, eram pecadores, gentios pecadores. Então, por eles simplesmente deterem ali, né, as coisas de Deus, não, que foi recebido da parte de Deus, eles se achavam, só por eles serem detentores dessas coisas, recebedores dessas coisas, eles se achavam justos em detrimento do resto do mundo. E isso não era verdade. É por isso que aqui, né, em Romanos 10, como nós estávamos lendo, né, Romanos 10, 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. A finalidade da lei, a lei aponta para Cristo. A lei veio para mostrar que todo ser humano é pecador. Ela veio tipificar, mostrar, ressaltar aquilo que estava dentro do ser humano. E a necessidade do Salvador, que é Jesus Cristo. Mas eles não entenderam. Eles se tornaram tão arrogantes, tão orgulhosos, não é? Tão cheios de justiça própria, como o apóstolo diz, não é? Que eles buscando uma lei que pudesse se justificar diante de Deus. Eles pediram isso. Não, tudo que Deus disser nós faremos. Oi? Tá bom. Tá bom. Tudo que Deus disser nós faremos. Eles disseram isso. Fala, Moisés. Fala para Deus que tudo que Ele disser nós faremos. Aí Moisés subiu, não é? Para buscar ali os mandamentos. Antes dele descer com o primeiro mandamento, eles já estavam descumprindo o primeiro. Antes de receberem as tábuas, primeiras tábuas, né? Onde estava escrito ali as leis de Deus, que eles deveriam cumprir como eles disseram, eles já estavam descumprindo o primeiro. Significando o quê? Significando que nenhum ser humano estava isento do pecado. Todos careciam da glória de Deus. Mas uma coisa, gente, é essa verdade ser verdade, não é? E outra coisa é o ser humano admitir isso. Esse é o arrependimento. É por isso que João Batista veio primeiro, para mostrar que eles precisavam daquele que estava vindo logo após ele. Precisava daquilo, não é? Que Jesus Cristo, ele disse, né? Eu batizo com água, mas vem após mim aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O fogo, né, que queima tudo que não presta dentro de nós. O fogo que queima tudo que é palha, tudo que é feno, tudo que não presta. Tudo que Jesus não plantou, que Deus não plantou. É Ele que queima, é Ele que tira. É Ele que purifica. Purifica. Continuamente. Então era desse batismo, não é, que ele estava se referindo. O batismo do Espírito Santo. O batismo que salva. A verdadeira circuncisão. Não aquela que é operada de forma externa, não é, pelos homens, humanamente falando, né, no prepúcio do homem, que não impede o homem de fazer quantas, né, relações sexuais ilícitas ele quiser. Gente, o problema está dentro. O problema do ser humano está dentro. Não são os seus meros atos. Porque qualquer um pode fingir atos bons, bonitos, não é? Dependendo da motivação. Qual é o objetivo? Não é assim? Quantas pessoas fingem? Mas finge bonito. Finge que merece um Oscar. Horas. E a motivação? Com várias coisas, né? Como hoje o Vini estava vendo ali. Ensinando, não é? A como receber presente das pessoas e fomentar isso nas pessoas. E a motivação? Nojento. A motivação egoísta. Fazer as pessoas se sentirem, né, importantes, quando na realidade a motivação ali é a própria pessoa que está fazendo elas se sentirem importantes, é ela crescer em cima daqueles. Entende? Olha, você se sente importante para que eu possa crescer em cima da tua importância. É esse tipo de motivação que não agrada a Deus. É esse tipo de motivação que o Espírito sonda e discerne. E aí ele queima em nós para que venha nos refinar como ouro. E às vezes a temperatura precisa estar bem alta.
dependendo, não é? Da dureza, tem que estar alta. Então aquele que causa dor para sair, para tirar essas coisas, ele também cura. Ele cura. A cicatriz pode ficar, não é? Mas ele cura. É sobre isso. A gente precisa verdadeiramente entender que a obra que o Senhor veio fazer em nós não é visível do ponto de vista humano. É dentro de nós. Dentro do ser. Transformar verdadeiramente o ser humano. Tirar do ser humano tudo aquilo que ele não plantou. Desde a raiz. Porque é a raiz que nutre, não é? Toda a árvore. Enquanto tiver a raizinha ali, ó, a árvore pode cortar quanto quiser. Só está podando. Não é? Só poda. Mas pode ter certeza que a raiz estando ali vai continuar, né, produzindo aquilo que é próprio. Então, continuando. Isso que a Sam se referiu, trata-se de um curso gratuito que o próprio TikTok Live ofereceu. Mas isso não é bom, você acha que não é bom você ficar, né? Não, na verdade é necessário, Sam, você trouxe à tona, então é necessário que eles saibam do que se trata, para que não fique parecendo que eu estava tentando manipulá-los. De modo algum, irmãos, isso foi oferecido no curso e falaram, e na verdade eles ensinam as pessoas a manipular para que eles possam conseguir presentes, aqueles que apresentam lives possam conseguir presentes, participar de batalhas, que é um programa de monetização aqui do TikTok, coisas do gênero. O nosso intuito não é esse, então essa está mostrando que conforme a gente estava fluindo ali, eu estava ouvindo, isso veio à tona, o Espírito nos guiou em discernimento, veio à tona e ficou evidente a motivação bizarra que é ensinada nesses locais. Enfim, discernindo bem do mal, de extraindo o que é bom para que possamos aproveitar conforme o marketing, não é? É o marketing. É o marketing. Exatamente, é o marketing humano, não é? E a gente foge desse tipo de coisa porque, veja, gente, se a gente precisa fazer esse tipo de coisa, não é? E onde que está o poder do Espírito Santo? Se a gente não deixa o Espírito Santo trabalhar, não é, do jeito dele, a gente acha que ele precisa sempre, né, da nossa ajuda, então a gente está fazendo. Isso aí, se a gente faz, ele não precisa fazer, não é? Porque senão acaba se atrapalhando. Andarão dois juntos se não houver acordo, não é? E aí se não há acordo, então não anda dois juntos, o Espírito Santo fica inoperante, infrutífero, não é? Em nossas vidas. Então não é assim que nós devemos andar. A gente tem que aprender, não é? Com o Senhor e descansar nas nossas almas, descansar nele, para que quando nós estivermos dele, a gente possa exercer, não é? Atuar ou realizar as obras, não é? Com o devido conhecimento, com a devida capacitação que ele mesmo nos dá. Então, vamos dar prosseguimento. Então, nós somos filhos da luz, conforme ele leu ali, né? Efésios 5:8, pois fomos gerados a partir de Cristo, que é luz. Você pode ler, Vini, por favor, João 1:9 e João 8:12. Versão NVI. Já. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Todos os homens, isso inclui tanto o joio quanto o trigo, vai discernir perfeitamente cada um. Capítulo 8, versículo 12, mesma versão. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quem me segue, não é? Os seguidores de Jesus, não é? Ou seja, ele está na frente, não é? E nós devemos olhar. Ele deve ser o alvo, não é? Da nossa fé, da nossa vida, não é? Quem tem Deus tem tudo. Glórias ao Senhor Jesus. Amém. Acredito, não tá aí, não? Eu falei com ela, nem nada, não. Ela cumprimentou você? Falei sim. É que a gente falta. Mas se essa luz estiver debaixo de alguma coisa, como a parte natural, vazia e barulhenta, como poderá iluminar aquela casa ou interior do homem, não é?
como Jesus disse, o servo não está acima do seu senhor e nem o discípulo acima do seu mestre. Então veja, se a alma não se sujeita ao Senhor, que é o Espírito, como é que ele vai ter, não é, o seu domínio? Como é que ele vai exercer o seu domínio sobre nós? Não é? Se a alma ficar sempre fazendo barulho, sempre exercendo a vontade dela, sempre tomando as rédeas das coisas, não é? Como é que o Senhor vai ter proeminência dentro de nós? Gente, é muito simples a gente aceitar Jesus como Senhor, ou melhor, como Salvador, né? A gente admite fácil que Jesus é nosso Salvador. Agora, admitir, não é? Aceitar que Jesus é Senhor, aí não é um burburinho, não é? Aí é uma luta, não é, da nossa alma. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E veja, boas obras significa que tem obras, não é, que não são boas. Foi como o apóstolo Paulo disse, né? Lá vamos lá para Filipenses, que é o que está me vindo aqui. Filipenses 3. Olha só. Vamos falar aqui de Filipenses 3, né, para a gente poder ter uma noção dessas obras que o Senhor Jesus fala, não é? Inclusive em Efésios, quem escreveu isso foi Paulo, né? Paulo escreveu Efésios, Paulo escreveu Filipenses, então a gente sabe que se trata do mesmo escritor. Mas o Espírito é o mesmo também, não é? É o Espírito Santo. Então, olha só, Filipenses 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Veja, agora ele inverteu. Ele inverteu. Antes ele era desse bando aqui. Ele também estava junto com esse povo e ele propagava as mesmas ideias, não é? Inclusive ele fomentava, né, e perseguia aqueles que eram do caminho de Cristo. Pois nós aqui somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Então veja, a verdadeira adoração precisa ser pelo Espírito de Deus, gente. Porque só Deus sabe aquilo que é próprio de Deus, não é? Só o Espírito de Deus conhece aquilo que lhe é próprio, as suas profundezas, aquilo que é do seu íntimo, da sua vontade. Que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Ou seja, em atos humanos, atos que enchem as almas ficam arrogantes, orgulhosas de si mesmo. Olha, estou orgulhosa de mim porque eu fiz isso e aquilo outro. E a glória de Cristo, não é? Qual é o mérito para Cristo? Se o mérito é nosso, cadê o mérito de Cristo? Entende? E aí já começa a dividir. A mente já começa a ficar dividida, já começa a vir a autoadulação, não é? Aí a pessoa começa a se sentir falta, não é, de outros que não adulam, de outros que não reconhecem, de outros que não lhe colocam lá em cima. Gente, isso é um limiar muito sensível, um limite muito sensível, que se a gente colocar a nossa esperança, o nosso entendimento, a nossa confiança em Jesus Cristo, a gente não passa por isso não. Até passa, não é? Mas passa discernindo, não é? Admitindo, mesmo que cometa erros, vai voltar atrás e vai reconhecer. Não é? Vai mudar o pensamento. Mas, opa, não está legal aqui não. É bom, não é? É bom eu me alinhar aqui com o Espírito para que eu não venha, não é, tropeçar e ficar caído, ficar prostrado por mais tempo. Não é? É bom a gente se levantar, né? Permitir que o Espírito nos erga, nos levante. E não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Olha só. Aí ele começa a falar dele.
Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, para se ensoberbecer, né, para se orgulhar, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Olha só, que orgulho, hein? Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, veja, irrepreensível, isso aqui do ponto de vista dos homens, né? Porque diante de Deus ninguém pode se orgulhar, e ele sabe disso. Mas era assim que ele pensava. Ele pensava exatamente assim, que ele cumpria tudo, que ele fazia tudo, não é como todos eles pensavam. Mas o que para mim era lucro, era passado lucro, passei a considerar como perda. Olha a mudança. Olha a mudança de pensamento. Olha o Espírito Santo mudando os valores dentro daquela alma. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Ou seja, todo o conhecimento que ele tinha adquirido, enquanto ele era fariseu, enquanto ele era hebreu, enquanto ele era não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele considerou como perda. Ele perdeu tudo, deixou tudo isso para trás, para seguir adiante, não é? Com as mãos vazias. Por quê? Porque se ele seguisse cheio, ele não ia poder ser enchido pelo Espírito Santo, porque já estaria cheio de si mesmo. Não é? E quantas vezes, não é, Deus nos convida para largarmos, né, abrir mão de coisas, né, gente? Às vezes até isso dá briga dentro do próprio lar. Imagine um esposo e uma esposa brigando por conhecimento, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro, que adquiriu isso daqui, o outro adquiriu aquilo dali, e isso, ao invés de edificar, de ajudar um ao outro e somar, não é? Uma vez que os dois são uma só carne, não, se torna num fator de briga, de disputa. Ora, essa sabedoria vem de onde? É terrena, animal e diabólica. Não procede do alto, como diz Tiago. Isso não é a sabedoria que procede de Deus. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco. Então, as coisas do mundo, a sabedoria do mundo que ele tinha adquirido, é esterco. Gente, esterco é algo pior que lixo, não é? É algo pior do que lixo. Para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Então, veja, uma justiça que procede da lei, que são as obras, não é? Da lei, diante de Deus, é o quê? Esterco. É algo que não tem valor. Por quê, gente? Porque essas coisas, não é, estiveram em evidência no mundo, estiveram funcionando no mundo para mostrar para as pessoas, para eles, especialmente para eles, não é, a necessidade de Cristo Jesus vir. A necessidade da gente receber o Salvador, não é, para que verdadeiramente a gente possa ter vida e não fiquemos nos enganando com achismos, com obras próprias, de justiça própria. Ora, se fosse possível o homem, através da sua própria justiça, seguindo a lei, observando a lei, ser salvo, ou ser justificado diante de Deus, para que cargas d'água Jesus teria vindo? Será que Deus faz alguma coisa de forma impensada como os homens, como os seres humanos? É claro que não. É claro que não. Então, esse tipo de obra que certamente o apóstolo Paulo fazia e fazia muito, ele diz aqui, ó, já não considera como coisa nenhuma. Mas, veja, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, a gente só consegue andar nela, fazer essas coisas, quando a gente conhece Cristo.
Entende? Quando a gente está familiarizado com a obra de Cristo. Quando Cristo, não é, reina dentro de nós. Quando Ele consegue ser o nosso Senhor. Porque Ele não vai agarrar ninguém pelo colarinho, não é, pela garganta, e dizer, olha, ou tu deixa que eu te domine, ou tu morre. Ele não faz isso. Não é? Ele é manso e humilde, apesar de ser todo poderoso. Ele é manso e humilde. Por quê? Porque Ele é juiz, o justo juiz. E um acordo, ele só é válido de plenos direitos se for por anuência das duas partes de forma espontânea. As duas partes precisam, né, fazer a sua parte, né, aceitar de forma espontânea e não por coação. Coação é crime. E Deus não vai praticar nenhum tipo de crime. Quem conhecer Cristo, e quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. Ora, quem foi que ressuscitou? Qual foi o poder que ressuscitou a alma de Cristo dos mortos, senão o seu próprio Espírito? O Espírito doador de vida, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Foi esse poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e Ele nos deu. E Ele nos deu esse poder, está em nós. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui ele falou alcançar de alguma forma a ressurreição dentre os mortos, por quê? Porque ele provavelmente, não é? Ele sabe como vai alcançar, não é? Mas ele não tem a permissão, não é, de trazer as coisas celestiais antes do tempo. Então, todos nós alcançaremos, não é, essa ressurreição, porque nós estamos em Cristo. Mas cada um a seu tempo e cada um, não é, com aquilo que conseguir receber. É o crescimento, não é? É aquilo que nos que vai sendo dado de acordo com a nossa disposição. Então, se ele não tivesse renegado, né, deixado de lado o conhecimento que ele tinha adquirido de forma humana, nas tradições, ele não iria receber nada. Ele não estaria, né, dando esse testemunho que ele está dando aqui agora, não é? Que está escrito, quanto tempo faz, não é, que isso daqui está escrito. Aí ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Ou seja, o aperfeiçoamento, não é, verdadeiramente o aperfeiçoamento concreto, pleno, é na glória, não é? Porque enquanto a gente está nesse corpo aqui, a gente vai ter, né, essa luta das duas, o embate das duas naturezas. Enquanto a gente está na natureza humana, não é? Nesse corpo físico, não é? A gente vai ter esse embate, vai ter a guerra das duas naturezas. Então, a não guerra, não é? O não estar em guerra só quando a gente não estiver mais nesse corpo aqui. Aí sim, não é? Vai haver perfeição. Mas enquanto estiver nesse corpo, gente, não tem a perfeição. Por quê? Porque a parte humana está caída. Não tem jeito. Carne é carne. Obrigada, Maria, que Deus te abençoe. Amém. Carne é carne. E é por isso que ela não vai herdar o reino de Deus, tá? Então, ao contrário, coloca-se no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras, não é, que procedem do Espírito, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ele está falando, não é, dos filhos. O Pai de vocês que está no céu é o que? É o Pai dele. Não é? Então ele está falando dos filhos espirituais, daqueles, não é, que tem luz dentro de si. Essa luz que brilha dentro de nós é o Espírito que ele nos deu, é parte dele, é a semente que ele nos deu. Essa semente precisa estar colocada, não é, no seu lugar devido, para que ela possa iluminar todo o nosso ser. Não é debaixo do poderio da nossa alma. Não é debaixo das exigências do nosso ser, do nosso eu. Porque o nosso eu, que é a nossa alma, fluindo pela carne, vai dar ruim. Pode ter certeza que vai dar ruim. Mas se, não é, for colocada, essa luz for colocada, não é, no lugar devido, como ele diz, coloque a mim em primeiro lugar. E aí todas as outras coisas, não é, serão mantidas.
Não é odiar, quando Jesus disse odiar a vida, odiar... Não é, sabe, esse tipo de coisa. E as traduções às vezes complicam um pouco, não é? As palavras escolhidas. Não é acerca disso. É não devotar tanto, não é colocar... Veja, gente, às vezes a gente ama tanto, né, um familiar, a gente ama tanto um filho, seja o que for, um marido, seja o que for. Ama tanto, 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 que acaba perdendo, não é, o controle, acaba perdendo a moderação. E onde é que está a moderação? No espírito. Então não adianta a alma tomar a rédea da sua vida, não é? Que ela só vai fazer coisas que depois vai se arrepender. Então essas são as obras, não é, que nós precisamos andar, que sejam vistas, não é, por todos como filhos de Deus, filhos da luz, filhos do dia. São as obras realizadas por intermédio de Deus, por intermédio de Cristo. É recebendo, não é, do fruto do Espírito, não é? Por quê? Porque o amor, veja, o amor é o cumprimento de toda a lei. Quando a gente ama de verdade com o amor de Deus, a gente não vai infringir nenhuma lei, não é? A gente não vai odiar as pessoas, a gente não vai ferir as pessoas, a gente não vai manipular as pessoas, não é? Em detrimento, né, da nossa própria vontade, dos nossos interesses escusos. A gente não vai fazer isso, independente do que pensam, que deixam de pensar. O que importa não é agradar homens, é agradar a Deus, né, que sonda mente e coração. Aí já começa por aí. O compromisso, né, que a pessoa tem não é de ser visto dos homens, não. Porque se Deus exaltar, não é? Se Deus colocar a pessoa em primeiro lugar, ele tira lá do último e coloca lá em primeiro. E ninguém vai conseguir tirar a pessoa dali, por quê? Porque quem deu aquele lugar ali foi Deus. Não deu porque a pessoa achou nela mesma, né, que ela merecia todos os seus atributos e tal. Porque se ela fizer isso, vai chegar um melhor do que ela, não é? E vai se colocar ali no lugar dela. Ainda vai dar um empurrão, né? Ainda vai ser de uma forma bem vergonhosa. Mas, como ele diz, aquele que se humilha, não é? Aquele que se coloca numa posição, não é, inferior, ou seja, deixa o espírito, não é? Deixa ele brilhar, deixa o espírito conduzir pelo fruto. A alma, quando ela faz uso do fruto do espírito, não é? Então ela consegue verdadeiramente fazer as coisas contrárias a esse mundo, ao padrão desse mundo. E aí, não é? É que brilha as boas obras que o Senhor Jesus está falando aqui. Aí é que vê a diferença entre aquele que é filho de Deus e os que não são filhos de Deus. Aí é que a árvore, não é, começa a produzir o seu fruto e é conhecida, não é, pelo fruto típico do reino de Deus. Então, sem isso daí, sem esse tipo de, né, de manifestação, gente, não tem diferença. Por quê? Porque enquanto a criança espiritual, crente, é carnal, o nome já está dizendo, né? São as obras da carne que estão em proeminência. E aí, o que vai resultar disso? O que resulta desse tipo de coisa? E aí as pessoas ficam, né, culpando Deus. Estar debaixo, gente, da permissão de Deus foi desde o início. Não é? Como Deus disse, não permitam que o homem coma também, né, da árvore da vida e viva eternamente. A partir dali já está debaixo da permissão de Deus, não vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a permissão dele não, é algo que é necessário. Esse ser luz é nosso ser espiritual, que procede de Deus e por isso pode estar em união eterna com o Todo-Poderoso, Espírito Santo, que o ensina. Você pode ler, Vini, por favor, João 14, 26? Sim. Tu vai respondê-lo, né? O quê? O Laércio perguntou: irmãos, como faço para contar a vocês o que sucedeu comigo? Laércio, você pode, se você não quiser expor aqui, não é? Por motivos óbvios, você pode falar pelo privado, não é? Não tem problema nenhum. Assim que a gente puder, a gente te retorna, tá bom? E a gente fala por lá, pode ser? João, capítulo 14, versículo 26, versão NVI. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Olha só, fará lembrar tudo o que ele diz. A gente vê nas escrituras o próprio João, né, relatando quando Jesus ressuscitou, os seus discípulos lembraram do que ele tinha dito, não é? Ele tem essas anotações, né? Tem essas notas
Por quê? Porque os evangelhos foram escritos depois, né, que eles já tinham recebido Jesus Cristo, depois da conversão deles. Então o Espírito Santo estava fazendo verdadeiramente aquilo que Jesus disse que faria, fazendo lembrar. Obrigada, Maria, que Deus te abençoe. Amém. Pode ser. Como proceder? É só enviar mensagem lá, Hércio, via clicando no perfil da Deus e Nós ou da Sam, de qualquer modo ambos estaremos falando contigo. No caso, tu envia a mensagem e a gente responde, como você falou. É só enviar mesmo. Procurar a opção de enviar mensagem. Ela geralmente está disposta ali no meio. Logo tu abre acima dos vídeos, acima das publicações e abaixo da foto do nome naquela região ali. Enfim, né? Testemunha de Cristo. Você pode ler, por favor, Vini, João 15:26. 15:26. 14:26, 15:26. Depois 16:13 e 17:17. Mesma versão. NVI? Yeah. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Testemunhará a respeito de Cristo. Então, veja, ele não vai, o Espírito Santo, gente, não vai trazer glória para o próprio Espírito. Vai trazer glória para Cristo. Por quê? Porque é o Espírito de Cristo. É o Espírito de Deus. No reino de Deus não tem isso. Entende? É o mesmo Espírito. Não, Laércio, você não atrapalhou não, meu amor? Fica tranquilo. Tá bom? Fica tranquilo. Como é que você poderia, né, falar se você não perguntar? Yeah. Não é? Então não tem como saber. Sim. E o guia em toda a verdade, que é a palavra de Deus. Você pode ler, por favor? João 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Não falará de si mesmo. Por quê, gente? Porque o Espírito que está no mundo, né, já fala de si mesmo, não é? E fala bastante, não é? Ele não falará de si mesmo, falará daquilo que ouviu. Falará da palavra de Cristo. Falará daquilo que Cristo já trouxe nos evangelhos e vai aprofundar, não é? Veja, tudo que o Espírito precisava falar para nós já está escrito. Entende? Agora ele vai revelar para a gente de acordo com a nossa fome e sede. Entende? Ele vai nos revelar, vai trazer a revelação, vai abrir o entendimento para que a gente possa, né, os olhos do nosso entendimento espiritual, para que a gente possa compreender as coisas que já estão escritas. Entende? É isso que o Espírito, por isso que ele nos guia em toda a verdade, na palavra de Deus, em tudo que já está escrito. Não é coisa que vai vir de outra fonte, de outro lugar que acabou de chegar, desceu do céu. Não, Jesus já avisou de antemão. Cuidado com esse tipo de coisa. Tudo que era para ser dito está nas Escrituras. E ele vai, né, levar a gente a compreender através das Escrituras. O Espírito da verdade guiando em toda a verdade. Não falará de si próprio, não trará glória para si próprio, vai glorificar a Cristo. Então já está escrito. O que a gente precisa é receber do que já tem, não é entender do que ele já deixou. Por quê? Porque se não for, gente, é espiritual. Como Jesus disse, as palavras que eu digo são espírito e vida. Se não tiver o espírito dele, não pode compreender as coisas que ele deixou pra gente gratuitamente. O Espírito Santo da verdade, exatamente, o mesmo Espírito. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os, gente. Santifica. O que é isso? É separar. É separar do mundo, é tornar a gente cada vez mais menos parecido com o mundo, é cada vez mais parecido com Cristo, entende? É a nossa alma. A nossa alma, ela precisa ser purificada, ela precisa ser lavada continuamente pela água da palavra. O Espírito Santo usa a sua palavra para nos purificar, para nos separar do mundo, para nos tornar cada vez mais parecidos com Ele, entende? Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, é isso que vocês devem pensar. São essas coisas que vocês devem estar sempre movendo, né, dentro da máquina, não é, que é a mente, né? Está sempre em movimento, entende?
Porque água parada dá dengue, né? Dengue gera morte, né? É para morte. Então, a gente precisa estar em movimento. A nossa fé precisa estar gerando como um dínamo a boa energia da fé para trazer à existência as coisas que são próprias da palavra de Deus. Entende? Então, como é que ele faz isso, gente? Através da palavra. É essa concordância que a gente tem que andar, não é? Pensando nas coisas do Senhor, substituindo a nossa forma de pensar que antes era, não é, da parte do mundo, do padrão do mundo, da forma como o mundo ensina, agora para a forma de Deus. Isso não é fácil. A gente sabe que viver pela fé não é fácil. Fácil é viver, faz, né? E daqui a pouco tu vê o resultado daquilo que tu fez. Isso é fácil, por isso que muitos fazem, né? Muitos acertam. Mas viver pela fé não é fácil. Porque a gente precisa crer, não é? Que Jesus verdadeiramente vai cumprir a palavra dele, apesar das circunstâncias dizerem, gritarem, não é? De tudo que é forma, que não. Não é assim? Parece que não. Tudo diz que não, né? Ele disse que não entendeu. Tudo bem, irmão, conforme eu tô falando, eu vou estar deixando escrito. E tu me avisa se conseguiu, vou estar colocando o processo, passo a passo. Aí, se não conseguir, a gente vai encontrar uma forma. Mas fique em paz. É só chamar ele, então. No caso, você pode chamar ele no privado dele e ele vai responder. Não seria mais fácil? Não sei, deixa eu ver se o perfil dele aceita. Tentar pelo Deus, não, espera aí. Ó, Laércio, ele vai tentar te chamar, tá no teu privado, e aí você responde aí, pronto. Já tem o caminho. Aí já tá, sim, aí já vai estar liberado. Já tem o caminho, tá bom? Mas se ao invés disso o cristão só foi ensinado nos rudimentos do mundo, com suas regras de conduta de fora para dentro, e não estiver firmado na palavra ou ensino da justiça, conforme Hebreus 5,13, sobre quem ele é em Cristo Jesus, conhecendo cada vez mais e se alimentando dele, continuará com o antigo modo de viver, mesmo que terrivelmente oprimido, e viverá em confusão de identidade. Não é assim que acontece? Não é isso que nós temos visto no seio da igreja? Um monte de filho de Deus completamente parecido com o mundo, completamente não, está repreendido, né, Sandra? Completamente não, mas bem parecido com o mundo, se identificando com as coisas do mundo, fazendo uso, né, das coisas do mundo, misturando tudo, não é? Amém, Laércio, deu certo. Hebreus 5,13, você pode ler, gente? Solução simples e efetiva, coisa fofa do Pai. Amém, glória a Deus. Para quem não entende, das redes sociais, até que... A mente do Espírito, gente, faz a gente fazer coisa que... Hebreus capítulo 5, versículo 13, versão NVI. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Viu? Não tem experiência. Agora veja, se alimentar de leite não é ruim não, tá? É necessário, não é para que a gente cresça. Tá dizendo para saber separar. Não é uma coisa da outra. Por quê? Porque enquanto a gente não tem capacidade, como diz o apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios 3. Vamos lá para 1 Coríntios 3. Hoje a gente está passeando aqui nas cartas, né, de Paulo. Eu nem gosto. Ó, 1 Coríntios 3 pela NVI. Vou começar aqui do versículo 1. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Crianças em Cristo. Ora, aí ele continua: dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Então veja, é demérito receber o alimento, o leite, gente? Claro que não. Imagina, né, se os bebês começassem a se rebelarem contra a gente, né, quando a gente alimentarem eles com leite, não é? Diz, não, manda aí uma feijoada. Não faz sentido, né? Então é necessário a gente se alimentar, não é? Por quê? Porque cada fase requer um tipo de alimento adequado, não é? Para o crescimento, não é, harmônico, para um crescimento completo. Mas a gente precisa ficar nessa infância eterna? Será que é isso que Deus quer para os seus filhos, que eles continuem sendo crianças, para serem mais facilmente tragados por Satanás? Claro que não. Não é? O que ele está dizendo aqui é que é necessário crescer.
né? Para que possa pular lá para Hebreus 5,14, possa experimentar, não é, a justiça gradativamente, continuamente em nossas vidas, na prática, na vida prática do nosso dia a dia, e a gente começa a exercitar essas coisas, saber discernir na nossa própria vida entre o bem e o mal. Porque quem é que de nós não precisa discernir entre o bem e o mal nas nossas vidas? Não é? Todos nós precisamos. Senão a gente acaba sendo levado, não é? Pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Por quê? Ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Então, quando os filhos de Deus não agem como mundanos, significa que eles são crianças espirituais. Por isso estão ainda fazendo mais coisas que são próprias da carne. Por quê? Criança, gente, criança é o ego, não é? Criança não é o ego? Não é assim? Ela faz de acordo com a vontade dela e cada vez, né, vai se tornando, se não colocar limite, né, o ditadorzinho cresce, né? Se torna, né, aquela coisinha insuportável, não é assim? Acaba manipulando até a nós mesmos que já somos adultos. Gente, não é diferente, não é? Por incrível que pareça, quantas vezes a gente vê adultos se comportando como criança? Por quê? Não é? Especialmente filhos de Deus, se comportando como se fossem crianças. Por quê? Porque já deveriam, não é, ter passado dessa fase, não é? Mas não passaram ainda. Isso aí vem do ensino. É o ensino, é o tipo de alimento que estão recebendo, que não está dando crescimento para os filhos de Deus. Não está fazendo, não está tendo nutrientes suficientes, não é? Para que possa avançar, não é? Então permanece ali. E aí quem é que agradece? Quem é que bate palma? Quem é que se prevalece em cima disso? Satanás, não é? É Satanás. Então aqui ele começa a dizer, né? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então, isso aqui também, isso serve para nós, não é? Isso serve muito para nós, para que a gente não venha idolatrar homens, não é? Colocar homens aí em pedestal. Nem nós, nem ninguém, não é? Mas apenas tão somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele Amém. Sim, Ele é digno, não é? De toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é digno de que nós venhamos a imitá-lo, exaltá-lo. Por quê? Porque apesar dele ser o Deus Todo-Poderoso, ele veio em carne, não é? Habitou entre nós e foi o servo mais humilde que Deus já teve, não é não? O maior de todos serviu a todos e derramou o seu próprio sangue puro simplesmente por nos amar. Não tem ninguém que seja humilde como Jesus Cristo. Então, ele não está no topo, não é? Simplesmente por estar, meramente, não é assim, sem nenhum significado. Pelo contrário, ele está no topo, não é? No top 1 para todo o sempre, sem concorrência, porque ele é Deus. Somente ele pode e consegue ser Deus. Ninguém mais tem a capacidade de ser Deus. Sobre quem ele é em Cristo Jesus, conhecendo cada vez mais e se alimentando dele, continuará com o antigo modo de viver, mesmo que terrivelmente oprimido, e viverá em confusão de identidade. E terrivelmente oprimido. Gente, isso é terrível. Por quê? Porque, veja, a gente já é livre em Cristo Jesus. Nós já somos livres em Cristo Jesus. Mas para que a gente possa usufruir dessa liberdade nesse mundo de trevas, se a gente não tiver fundamentado com a nossa consciênciazinha em quem nós somos, na verdade, inabalável, a gente não vai desfrutar dessa liberdade, não. A gente não pode se enganar, gente. Os espíritos que dominam esse mundo são muito mais antigos do que o nosso novo nascimento. E ainda assim a gente precisa crescer, não é? Então, vamos tratar de crescer, não é? Para a glória de Deus. Porque seu espírito está apagado devido à falta de energia gerada. Nossa, a falta de energia foi outra. A falta de energia gerada pela fé que vem através da palavra de Deus.
que fará seu ser interior crescer e desenvolver, ao passo que ele é luz, vai dissipando as trevas. Ou seja, né, quanto mais o reino de Deus se expandir dentro de nós, esse reino é luz, não é? Que é a semente de Cristo Jesus, o Espírito de Cristo em semente dentro de nós. Quanto mais ele se expandir, mais luz ele vai produzir, não é? E aí as trevas vão se dissipando dentro de nós, gente. Se dentro de nós não tiver nenhum lugar com trevas, imagina que luz, né, nós seremos. Até as nossas vestes resplandecerão, não é? Então é necessário, como o Senhor disse, né, como uma candeia brilhando, né, por cima, nos iluminando de cima, para veja luz dentro e luz fora, não é? Que assim seja em nós, em nome de Jesus. Amém. Foi isso que o Senhor disse nos versos citados no final para a sua reflexão. A parte caída, que é vazia e carece da glória de Deus, já é nascida primeiro. 1 Coríntios 15, 46. E é escrava do pecado pela própria natureza. Você pode ler, Vini? Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Então nós nascemos, né? Primeiramente do nosso pai e da nossa mãe, nascemos de forma natural, não é? E só depois que a gente nasce do Espírito. Então, para que a gente possa, né, equiparar as coisas, é necessário uma verdadeira dedicação. E isso, gente, não é só uma vez por semana, tá? Não é só 2 vezes por semana, tem que ser continuamente. Porque a luta não cessa, não é? Nem quando a gente está dormindo. A luta espiritual, ela não cessa. Então, se nosso ser que é espírito, que é luz, não estiver bem arregimentado, não estiver bem desenvolvido dentro de nós, como é que ele vai estar pronto para poder nos defender, né? Defender a nossa alma, né? A natureza humana faz guerra contra a natureza espiritual. Você pode ler, Vini, Gálatas 5,17, porque são opostas entre si. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha só, estão em conflito um com o outro, isso o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro. Então vai vencer aquele que mais bem é alimentado, não é? Quem for mais bem alimentado é que vai estar aí, né, atuando, vai estar brilhando. Porque são opostos entre si, foi isso que o nosso Senhor Jesus falou. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas, né? Ficam sorrateiramente, né? Mas quem pratica a verdade, o que é a verdade, gente? Pratica a verdade. É a palavra de Deus. Se a gente pratica a palavra de Deus, não é? Logo a gente está exercitando a justiça de Deus em nossas vidas. Então a gente tem que colocar a palavra de Deus em prática, na nossa própria vida. Não é ficar querendo colocar ela na vida dos outros, não, gente. É na nossa própria vida. Como seria bom passar um dia na sua companhia. Oh, meu Deus, que coisa linda. Oh, que coisa mais bonita. Amém. Quem sabe, né? Que nosso Abba, né, possa nos prover, não é? Para a nossa alegria. Glória a Deus. Amém. Oh, meu Deus. Um culto verdadeiro assim, né? Presencial. Só falando das coisas do Senhor. Oh, meu Pai. Que coisa bonita. Que coisa bonita. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Praticar a verdade. Praticar a palavra. Vem para a luz. Para que, olha só, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, quem é que nos ajuda a fazer as obras que verdadeiramente têm peso de glória? E não essas obras vazias, não é? É o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Então, sem Ele, a gente não pode fazer absolutamente nada. Então, não é? Que nós possamos cada vez mais, não é? Receber do Senhor. Gente, isso está escrito em João 3, 19 ao 21. Eu escolhi aqui NVI. Então, é isso, né? A gente encerra o nosso devocional de hoje na diferença, a visível diferença. A visível diferença entre luz e trevas. Então, a gente só consegue fazer essa diferença entre luz e trevas, não é? Através do Espírito de Cristo Jesus, através da mente de Cristo em nós, nos auxiliando, nos ajudando, não é? Em nossas fraquezas continuamente, gente, continuamente. Até que seja,
né, até que a justiça, né, o sol da justiça possa resplandecer, não é, plenamente, né? Enquanto isso não acontece, a gente vai crescendo de glória em glória e recebendo do Senhor. Amém. Então vamos dizer assim, que seja maravilhoso, né? Que o Senhor possa prover, não é? Que nós tenhamos esse momento. Deus sabe de todas as coisas, não há impossíveis, né? Para Deus. Deus, ele é aquele que traz existência, né? Coisas que a gente sequer pode imaginar. Então, se Ele colocou no coração, né? Quem sabe Ele já não está aí provendo algumas coisas, né? Para que a nossa alegria seja completa. Completa quando envolve, né, os filhos de Deus, quando envolve o corpo de Cristo. Amém. Ai, meu Deus, que coisa boa. Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, não é? Nós responderemos, e se não, nós nos despediremos, né? Para a glória de Deus, e amanhã estaremos de volta mais uma vez para o nosso encontro, o encontro das realezas do Abba. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Amém. Os corações. Lembra que no Instagram Amém. você gostava dos corações bastante. Oh, Senhor. Amém. Viu? Deus, Ele é bom, né? Ele é verdadeiramente bom. Então, que as obras do nosso Senhor Jesus Cristo sejam vistas na vida de cada um de vocês com muita luz, e que todas as obras das trevas, não é, batam em retirada em nome de Jesus na vida de cada um de vocês. Aliás, de cada um de nós, não é? Que sejamos verdadeiras testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo aqui nessa vida, não é? Para que seja verdade que Ele é a verdade, não é? Nele não há mentira, nele não há trevas, não é? Que a verdadeira luz brilhe nos quatro cantos dessa terra. Eu peço ao Senhor que todos os filhos de Deus, todos, em todos os cantos desse mundo, Pai, sejam alcançados pela Tua verdadeira luz, e que tudo aquilo que é trevas dentro de nós, Senhor, dentro dos Teus filhos, sejam esvaziados, verdadeiramente, tornado a zero, nulo, verdadeiramente nulo. Que a Tua luz resplandeça dentro de nós, meu Senhor, e que nós venhamos, Pai, a andar em conformidade com a Tua vontade, reluzindo, Pai, nesse mundo de trevas, e glorificando o Teu nome através dos frutos que o Senhor mesmo faz em nós, faz crescer em nós. E que eles cresçam, Pai, cresçam, muitos, porque o Senhor é glorificado quando os Teus filhos dão muitos frutos. E que assim seja, Pai. Eu declaro que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, tenham todos uma noite excelente. Aleluia. Amém. Que o Espírito Santo possa te dar muita e muita alegria, viu? Que você tenha uma fonte de alegria dentro de você, você verdadeiramente, que nada, absolutamente nada externo venha minar essa fonte dentro de você. Amém. Viu? E assim você vai ser testemunha do poder de Deus aonde quer que você esteja. Viu? Você glorificará o nome de Jesus sem precisar, não é? Ficar naquela loucura de que eu tenho que o id, não é? Que você seja o verdadeiro id, viu? Ide e sede feliz, não é? No Senhor Jesus. Amém. E levando luz, não é? Que já está dentro de você, gente. É como a gente fosse candeeiro, sabe? Aqueles candeeirozinhos que tem na roça, acesos, constantemente acesos, para levar luz para quem quer que esteja na escuridão, qualquer recôndito, qualquer parte da casa, qualquer lugar nesse mundo, que essa luz possa brilhar, viu? E nós somos isso, nós somos esses luzeiros, não é? E quem nos preparou para isso mesmo foi o Senhor Jesus. Ele não mente, não é? Ele é a verdade, a palavra dele é a verdade, a gente tem que crer nisso, não é? E assim a gente traz a existência aquilo que está contido na palavra dele, não é? Em qualquer momento, e especialmente, né, nos momentos de dor, aí, né, nos momentos mais dolorosos, não é, que se nasce, que se é forjado os verdadeiros guerreiros de Deus, né? Amém. Os verdadeiros guerreiros de Deus, os mais fortes, são forjados em alta temperatura,
não é? E não é com se matando, morrendo, não, perdendo vida, não, é ganhando vida, sabe? Se tornando cada vez mais vigoroso, mais cheio de vida. É isso que glorifica o Pai. É isso que nós buscamos em nome de Jesus. Amém. Está escrito, então tem que acontecer, não é? Nem que se comece pouquinho em pouquinho. E aí de pouquinho em pouquinho seja acrescentado cada vez mais, até que essa medida esteja, né, assim, recalcada, não é, toda sacudida para caber mais, né? Amém. E vá transbordando em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 gente. Boa noite, amamos vocês em Cristo Jesus. Ah. Amamos vocês.